Bom, vamos então às nossas questões. A gente vai começar com segurança do paciente, são 25 questões, depois a gente fecha com NR32 mais 25. Então, nesse tempinho que a gente tem, 50 questões vão ser resolvidas. Primeira questão, número 1. Avalie o que se afirma sobre a portaria 1377 de 2013, que é aquela portaria que aprova os protocolos de segurança do paciente. Primeira, a identificação do paciente deve ser feita por meio de pulseiras brancas. Primeira coisa importante, eu tenho sim determinação de que o paciente tem que ser identificado com pulseira, mas eu não tenho a portaria me dizendo a cor. Só que muitas instituições padronizam o branco, né? Cada instituição pode padronizar a sua cor, mas a coloração não consta na portaria. Agora, uma coisa importante é que geralmente a pulseira tem um membro de preferência. Lembra qual é preferencialmente o membro que eu coloco a pulseira de identificação? Braço direito. Perfeito, braço direito. Então, na dúvida é só lembrar, o Ministério gosta de padronizar o braço direito. Tanto que para aferição da pressão arterial, por exemplo, se eu não tenho diferença de mensuração entre os dois braços, eu escolho o direito. Então, já sabemos que não precisa ser a pulseira branca, mas sim uma pulseira de identificação. Mesmo assim, vamos terminar de analisar. Mas não se deve realizar a inserção de dados de forma manuscrita na pulseira. Não existe determinação na portaria de como deve ser escrita a identificação. O que a gente tem é que deve haver identificação. Cuidado, sempre que eu utilizo forma manuscrita, é que seja legível. Por que a portaria não deixa isso estanque? Imagina um paciente que ele dá entrada em caráter de emergência e ele está sem documento de identificação. Paciente que está sem documento de identificação no momento que chega na emergência é um paciente que eu não vou ter como identificar. Mas se a família chega um pouco tempo depois, eu preciso aprovisionar essa identificação o mais rápido possível. Imagina se eu tenho um problema com a impressora. O paciente fica sem identificação porque eu não consigo fazer uma impressão? Não. Então, tem muitos lugares, principalmente em emergência, né, ou até recepções de unidade de pronto atendimento, que tem já várias pulseiras para que os profissionais façam a maneira manuscrita, porque agiliza o processo. Imagina eu só passar pela triagem o paciente que teve a pulseira impressa. Nem todo serviço de saúde tem um aparato tecnológico que vá aportar tudo isso. Então, a primeira está falsa, porque a portaria não determina exatamente coloração, muito menos proíbe que seja feita de maneira manuscrita. O único cuidado que a portaria me diz é, tenho que ter no mínimo 2 identificadores que não mudam, então minimamente nome completo e data de nascimento. Não posso utilizar abreviaturas ou siglas. Eu preciso escrever o nome completo e a data de nascimento na íntegra. Primeira falsa. Segunda, o serviço de saúde não tem autonomia para definir estratégias de identificação em casos especiais com pacientes que não podem utilizar pulseiras. Serviço de saúde sempre tem autonomia. O que o serviço de saúde é obrigado é identificar o paciente. Agora, de que maneira ele vai fazer isso pode ser averiguado de acordo com os próprios protocolos e rotinas. Vamos supor que o paciente não pode usar a pulseira nos membros superiores. A instituição pode optar por usar a pulseira no membro inferior. Se for um paciente amputado, a instituição pode optar por utilizar a pulseira o mais próximo possível da extremidade do coto. Então, tem sim uma autonomia. O que não pode é deixar de identificar o paciente. Então, segunda também é falsa, vamos avaliar a terceira. Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar pelo menos um elemento identificador, como, por exemplo, o nome da mãe. Aí eu tenho 2 problemas, né? Primeiro, não é um identificador, no mínimo 2, e o nome da mãe ele é utilizado em casos de recém-nascido. Adulto, eu utilizo o nome completo do adulto. Próximo, a identificação do paciente de forma segura é um processo na tentativa de assegurar que determinado tipo de procedimento ou tratamento seja destinado ao paciente certo, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam lesá-lo.
Perfeito. Identificação do paciente é para a segurança dele, para garantir que ele realizou o procedimento e tratamento adequados. E o último, a identificação do paciente deve ser confirmada antes de cuidados, como na administração de medicamentos, sangue e hemoderivados, coleta de material para exame, entrega na dieta e realização de procedimentos invasivos. Perfeito, eu preciso identificar o paciente antes de tudo isso, inclusive na questão da dieta. Já aconteceu, provavelmente, quem trabalha na parte de clínica, né, ter aquele paciente que está em dieta zero, houve uma falha de comunicação com a nutrição e o alimento chega. Então, se não existe uma confirmação da identificação, você pode ter uma cirurgia suspensa, por exemplo, o que não é incomum. Ou você pode ter um exemplo, aí vou dar um exemplo meu para vocês, isso foi super real. Eu era o quê? Acho que 30 horas pós-cesárea, eu recebi uma refeição com carne de porco. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, ué, gente, como assim? Eu não tenho nem 2 dias de operado, eu já tô comendo carré. E aí, quando eu sinalizei, aí a pessoa ia porque a gente trocou, porque tem uma outra Amanda. Então, se houvesse a conferência da minha identificação no momento em que me entregaram a refeição, isso teria sido evitado. Só tem, então, 2 alternativas corretas. A minha questão é a letra E. Segunda, avalie o que se afirma sobre os itens de verificação para administração segura de medicamento. Primeira, perguntar o nome completo do paciente é suficiente para confirmar se a prescrição pertence a ele? Não, eu tenho que ter 2 identificadores. Cuidado, porque na maioria das vezes é isso que se faz. Se confirma só o nome completo do paciente. E não, lembrem que eu posso ter os homônimos. Então, por isso, são 2 identificadores. Primeira já está errada. Segunda. Exatamente, perfeito. E a data de nascimento é o segundo identificador. Segundo, seguir os itens de verificação na administração dos medicamentos não garante que os erros não irão acontecer, mas previne significativamente os seus acontecimentos. Perfeito. A gente sabe, e a portaria, né, de segurança do paciente fala isso, eu não consigo erradicar erro. Eu não consigo dizer que eu garanto que não vai haver erro. Erro acontece. Só que quando eu sigo os itens de verificação, eu previno, né? Ou seja, qual é o conceito de segurança do paciente? Redução ao número mínimo aceitável do risco de erro. Então, a segunda está correta. Terceiro, solicitar ao paciente informações sobre o estado de saúde para a definição da dose a ser administrada em caso de prescrições tais como fazer se necessário, a critério médico e outras. Aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande. Quem é que define dose de medicamento? Médico, perfeito. Então não é a enfermagem que vai definir dose de acordo com o que o paciente me responde. Na verdade, eu solicito ao paciente informações sobre o seu estado de saúde para verificar se alguns medicamentos que estão a critérios ou fazer se necessário são cabíveis. Por exemplo, sabe aquela prescrição que o médico deixa um analgésico se necessário? Então eu preciso saber se o paciente tem dor. E aí, se o paciente tiver dor, cabe administrar o medicamento na dose prescrita. Então eu avalio o estado do paciente para saber se esse tipo de medicamento, fazer se necessário ou a critério médico, é cabível. E qual é a diferença do fazer se necessário para o a critério médico? Fazer se necessário é o famoso SOS. O que é isso? Quando o médico deixa para mim prescrito um medicamento fazer se necessário, em caso de necessidade, eu posso fazer. Então, por exemplo, dipirona, 1 grama, em caso de dor para um paciente pós-operatório. Se ele deixou fazer se necessário, o paciente me relata a dor, eu administro. Agora, a critério médico vou perguntar para o médico se é para fazer. Se tiver, por exemplo, essa dipirona 1 grama, em casos de dor a critério médico, é o seguinte movimento. Entro em contato com o médico,
fulano, olha só, o paciente está com dor, tem uma dipirona a critério médico. Qual que você indica? Ou seja, qual o seu critério? Ele pode fazer, beleza. Segura mais um pouquinho, ok. Então essa é a diferença. Cuidado, porque o a critério médico eu tenho que perguntar para o médico, mesmo ele tendo deixado prescrito. Então, número 3 está errado. Não sou eu que vou definir a dose. Eu vou definir a necessidade de administrar esse tipo de medicamento e vou tomar a conduta devida. Quarto, observar atentamente as informações que envolvem o medicamento, conferindo o nome do paciente, a existência de possível alergia, identificação diferenciada de pacientes alérgicos e possíveis associações. Perfeito. Preciso saber se o paciente é alérgico. Preciso identificar o paciente alérgico. Sabe o que algumas... Sabe o que algumas empresas costumam fazer, algumas instituições, de colocar pulseira vermelha, que é a pulseira de alergia? Ou seja, você tem que sinalizar que o paciente é alérgico para que todo mundo que se aproxime do leito já saiba que tem algum medicamento que ele não pode fazer uso. Agora, quinta, orientar corretamente o paciente quanto ao direito de conhecer o aspecto do medicamento a ser administrado, a frequência com que irá recebê-lo e sua identificação, contribuindo para a prevenção de erros de medicação. Aí é o seguinte, programa de segurança do paciente diz que eu posso envolver paciente e família? Programa de segurança do paciente, eu posso envolver paciente e família no cuidado? Devo, não só posso como devo. Então eu tenho que orientar o paciente quanto ao direito de conhecer como é a droga, a frequência e a indicação? Sim. Então a quinta também está correta. Por isso, minha alternativa correta é a letra C. 2, então, C. E aí vamos para a terceira. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, coordenado pelo Ministério da Saúde e Anvisa, parceria Fiocruz e FEMIG, promove práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde. Estabeleceram-se nesse protocolo itens de verificação para a administração de medicamentos. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e indique as corretas. Primeira, são 4 certos da administração de medicamentos? Não. São quantos? 5. 5 para eu colocar no rótulo e os 9 para eu fazer a administração, né? Então vamos lá. Paciente certo, beleza. Medicamento certo, ok. Via certa, ok. Dose certa, ok. Mas o que faltou aqui? A hora certa. Então faltou o meu quinto certo. Então, primeira, errada. Segunda, um dos procedimentos para identificar o medicamento certo se baseia em conferir o nome do medicamento. Deixa eu voltar. Um dos procedimentos para identificar o medicamento certo se baseia em conferir se o nome do medicamento que tem em mãos é o que está prescrito. O nome do medicamento deve ser confirmado com a prescrição antes de ser administrado? Sempre. Por isso que a prescrição tem que ficar próxima a mim e estar junto do medicamento que vai ser preparado e administrado. Não é indicado transcrição, tá, gente? Sabe aquelas pessoas que escrevem o nome do medicamento num papel para deixar a prescrição em um lugar estanque? Isso não é orientado. Ah, mas eu fiz o rótulo da dipirona, preciso levar a prescrição quando eu for administrar? Preciso. Sempre prescrição do lado. Então, a 2 tá certa. 3. Quanto à via certa, é importante administrar as medicações em via parenteral, endovenosa. Toda medicação eu faço endovenosa? Não. Então, não cabe. 3 está errado. 4. Para a dose certa, é importante verificar a unidade de medida utilizada na prescrição. Em caso de dúvida ou medidas imprecisas, colher de chá, colher de sopa, ampola, consultar o prescritor e solicitar a prescrição de uma unidade de medida do sistema métrico? Perfeito, tá, gente? Eu não posso receber a prescrição uma colher de sopa de lactulona.
Vocês já, com certeza, se a gente for em qualquer loja que tenha talheres, quantos modelos de colher de sopa eu tenho? Eu tenho várias colheres de sopa que têm medidas diferentes, não tem? Ou seja, eu não posso receber prescrição com medidas imprecisas. Então, eu tenho que virar para o prescritor e falar assim, preciso de uma medida do sistema métrico. Por exemplo, quantos ml você quer? Não é uma colher de chá de Rivotril. Quantas gotas você quer? Isso também cabe no sistema métrico. Ou seja, quantas gotas, quantos ml, quantos gramas, quantos miligramas. Uma colher de uma ampola. Olha o risco de alguém me prescrever assim. Uma ampola de morfina. Eu tenho uma ampola de 1 e ampola de 10. Então, uma ampola não me diz exatamente a medida correta. Por isso, 4 tá certa, tá, gente? Eu não posso administrar se eu tiver dúvida ou medida imprecisa. Ou seja, eu preciso que ele refaça a prescrição com uma unidade válida. Quinto, deve-se perguntar ao paciente seu nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar no mínimo 2 identificadores para confirmar o paciente certo. Perfeito, né? Então, a afirmativa correta é a letra C. 2, 4 e 5 são as minhas alternativas corretas. Próxima. O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. 6 protocolos básicos foram elaborados como estratégia para a implantação de medidas voltadas para a segurança do paciente. Todo mundo decorou? Quais são os 6 protocolos? 1. Identificação. 2. Comunicação. 3. Medicação. 4. Cirurgia segura. 5. Lavagem das mãos. E 6. Risco de queda ou lesão por pressão. Esses são os 6. E a questão... E essa questão me pergunta, qual é a opção que não apresenta um desses protocolos? Identificação do paciente consta? Consta, primeiro. Prevenção de infecções por dispositivos invasivos? A gente falou disso? Não. Então, já é a letra B. Cirurgia segura, sim, é a 4ª e prevenção de queda é a 6ª. 6ª é prevenção de queda e de lesão por pressão. Agora, 5ª. A estimativa de que aproximadamente 1 em cada 10 admissões hospitalares resulta na ocorrência de ao menos um evento adverso é alarmante, ainda mais se considerarmos que metade desses incidentes poderiam ter sido evitados, segundo estudos conduzidos em hospitais americanos. Sobre a segurança do paciente, leia as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeira. Grande parte dos erros que ocorrem na administração de medicamentos está associada a problemas de identificação. A falha na identificação de um paciente pode iniciar no momento em que ele ingressa no sistema de atendimento. A entrada de dados equivocados nos sistemas informatizados pode provocar erros em vários momentos do processo de atendimento. Sim, perfeito. Identificação do paciente não é à toa que é a primeira meta do meu protocolo. Se eu tenho uma identificação equivocada, eu vou ter um problema durante todo o processo. E quando eu coloco isso em sistema, é pior ainda, porque você tem a gravação de uma nomenclatura, né, de uma identificação equivocada. Então, a primeira está certinha. Segunda, a predominância de falhas nos processos de comunicação institucionais é apontada também como fonte de risco para a ocorrência de eventos adversos em outras situações durante a internação. Suspensões de cirurgia, de procedimento e de exame são comuns quando a comunicação não é efetiva entre equipes médica, de enfermagem e de nutrição. Já falamos sobre isso hoje. Se eu não tenho uma comunicação efetiva, realmente tudo isso pode acontecer.
Lembrem, o médico avisou que o paciente está em dieta zero e não avisou a enfermagem. A enfermagem não aciona a nutrição, a comida chega, o paciente fica feliz porque a comida chegou e come. Ou então, ainda, isso com certeza vocês já presenciaram. Você entra, o paciente está comendo. Seu João, o senhor não sabia que estava em zero? Ah, eu sabia, mas como ver, achei que podia. Ainda tem isso, né? Ou seja, a segunda também está correta. 3. Os erros de medicação podem ocasionar aumento do tempo de internação, complicações na evolução do quadro de saúde, necessidade de novas intervenções diagnósticas e terapêuticas e até mesmo situações de incapacidade permanente ou a morte de pacientes. Até aí, show. Porém, quando os erros de medicação forem identificados e não resultarem em consequências sérias aos pacientes, eles não devem ser notificados? Sempre tem que ser notificado. Sempre. Inclusive, se não atingir o paciente, tá, gente? O famoso near miss, ou seja, o quase erro. Mesmo que eu não tenha atingido o paciente, eu tenho que notificar. Por quê? A notificação, ela serve para melhoria de controle e cuidado. Então, a notificação não é em caráter de punição, é em caráter de elucidação e orientação de equipe. Então, terceira, não cabe. Quarta, existem vários fatores de risco associados às quedas de pacientes. Entre eles destacam-se idade, pluralidade de patologia, mobilidade física prejudicada, presença de doença aguda, equilíbrio prejudicado e estado mental diminuído. Muitas vezes esses fatores estão agravados pelo uso de medicamento, alteração cognitiva e procedimentos médicos que aumentam a vulnerabilidade para a ocorrência de queda. Perfeito. Tudo isso contribui para que o risco de queda seja maior nas instituições de saúde. Então, a alternativa ficou a letra B. Sexta, de acordo com a Lei do Exercício Profissional, enfermeiro e técnico de enfermagem possuem competência para desenvolver o preparo e administração de medicamentos. Segundo a OMS, erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias e geram cerca de 1,3 milhões de danos atualmente nos Estados Unidos. Referente à prevenção de erros no preparo e administração de medicamentos, analise as afirmações. Primeira, no posto de enfermagem de uma unidade de internação, o local de preparo de medicamentos deve ser espaçoso, limpo, arejado, organizado, bem iluminado, com baixo nível de ruídos e de fácil circulação, que permita o acesso a pacientes e familiares para esclarecer qualquer dúvida no momento que o profissional de enfermagem esteja preparando os medicamentos. Vocês imaginem um lugar em que você está preparando o medicamento e toda hora está alguém te infernizando. Não vai dar certo. Na verdade, o ambiente, ele tem que garantir mínima interrupção. Porque se eu estou preparando alguma coisa e sou distraída, perdi a atenção, aumenta o risco de erro. Imagina que eu estou preparando a medicação do José Carlos Viana e de repente vem familiar do José Carlos Vieira me fazer perguntas. Fiquei com o segundo paciente na cabeça, faço o rótulo errado, olha o problema. Então, primeira já está errada. Não pode ser de fácil circulação. Vocês já viram que em muitos lugares tem a sala de medicamento com porta? Ou seja, porta fechada não é para ninguém entrar. Tem algumas literaturas americanas, né, que quando se fala de erro de medicamento, vocês já ouviram falar da Sociedade de Terapia Infusional Americana? A Infusion Nursing Society, né? Ela é uma sociedade que ela traz, inclusive, orientações para evitar a distração dos profissionais no preparo de medicação. Tem alguns hospitais norte-americanos em que os profissionais que preparam medicação usam coletes em que atrás fica escrito, favor não interromper. Ou seja, é para justamente ser sinalizado que a pessoa precisa ter atenção. Então, primeira, errado. Segunda,
A dupla checagem é um procedimento indicado para que seja realizado no momento do preparo dos medicamentos e também na administração de alguns medicamentos. Existe mais de uma forma de ser realizada a dupla checagem, podendo ser adaptada ao local e ao tipo de medicação. Porém, não deve ser ignorada, pois há evidências que é uma barreira efetiva para a prevenção de erros que poderão lesar o paciente. Perfeito. Lembram em que casos a dupla checagem acontece? Dupla checagem precisa acontecer em qualquer medicamento de alta vigilância ou potencialmente perigoso. Quem diz isso é o meu terceiro desafio global da segurança do paciente. Então, dupla checagem é obrigatória. A dupla checagem é 2 profissionais checam. Então, se eu sou enfermeiro, eu supervisiono e oriento o trabalho do técnico, o técnico vai checar comigo. Sempre tem que fazer a dupla checagem. A minha instituição pode escolher qual maneira vai fazer, se vai ser a dupla checagem à beira-leito, se vai ser a dupla checagem na sala de aplicação. O importante é que a dupla checagem sempre tem que ser feita. E são nesses medicamentos, potencialmente perigosos ou de alta vigilância. São aqueles medicamentos que têm a etiqueta vermelha. Já viram alguns rótulos vermelhos? Então, são esses medicamentos. 3. Durante o processo de preparo e administração de medicamentos, os profissionais de enfermagem devem estar atentos aos certos, que são utilizados como uma forma de barreira para a prevenção de erros. Segundo o protocolo do Ministério, hoje são preconizados 9 certos: paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa? Perfeito. Esses são os 9 certos. 4. A comunicação é uma excelente barreira na prevenção de erros no momento da administração dos medicamentos. É importante sempre identificar o paciente de forma correta, com pelo menos 2 identificadores, como nome completo e data de nascimento. Questionar o paciente se o mesmo é alérgico a algum medicamento, comunicar ao paciente qual medicamento será administrado e orientar sobre resultado esperado e possíveis reações. Perfeito. 5º, indica-se cuidados específicos com alguns tipos de medicamento no momento da administração para evitar erros, tais como atenção à lateralidade dos equipos em paciente em uso de sondas e acesso venoso. O que é isso? A Infusion Society fala muito. Se você tem um paciente com nutrição enteral e medicação endovenosa, o ideal é que as bombas infusoras estejam em lados distintos, até para evitar que a pessoa utilize, por exemplo, o equipo de uma nutrição enteral na via venosa. A gente sabe que, como dispositivo de segurança, eles não acoplam, eles não encaixam, ainda que a pessoa tente. Mas lembrem que às vezes as pessoas são criativas até para fazer besteira. Às vezes a pessoa pega um adaptador, menino, que quando você viu, entrou. Meteu uma torneirinha, um urofilm, foi! Acontece. Então, por isso, o ideal é: tô com medicação enteral, a bomba é do lado. Fica mais perto da sonda. Se eu tô na narina direita, deixa a bomba infusora enteral no direito e a parenteral no esquerdo. Isso facilita, né? Evita o risco acidental. Quando a gente fala de um paciente com poucas infusões, isso parece, nossa, mas a pessoa erraria. Pense em um paciente em terapia intensiva que parece uma árvore de Natal. O cara tá com 6 bombas infusoras parenterais, 2 enterais, gente, aumenta sim o risco de erro. Então tá certo, tá? Outra coisa que a questão continua é... Peraí, deixa eu ler de novo para a gente não perder. Atenção à lateralidade dos equipos em pacientes em sonda e acesso venoso. Certificar-se que medicamentos via oral foram realmente ingeridos, certo? Controle da vazão em medicamentos administrados por bomba infusora. Também tá certo. Do gotejamento. A vazão é o gotejamento. Então, eu preciso ter um controle criterioso, por exemplo, a quantos ml hora estão sendo infundidos, ou o número de gotas ou microgotas por minuto. Então, a alternativa, a letra A é. Aqui, depois de tudo isso, só a primeira, né, que nós vimos que está errada. Não pode ter ninguém distraindo a minha atenção no momento que eu preparo o medicamento.
Sétima, lista de verificação de cirurgia segura foi adotada pelo Ministério da Saúde como estratégia para reduzir risco de incidentes cirúrgicos. Como parte desse processo, o profissional condutor da lista deve fazer algumas checagens antes da indução anestésica, ou seja, o sign-in. Entre essas verificações está, antes do paciente ser anestesiado, o que eu tenho que conferir? A. Revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente? Sim. Sabe por quê? Porque sou eu que vou ter que me virar para aprovisionar cristalóide ou sangue, se o paciente precisar, não é? Ou seja, eu como enfermeira. Eu tenho que saber qual a expectativa e risco de perda sanguínea do paciente antes de começar a anestesia, porque eu já aciono o banco de sangue, já deixo alguma reserva de bolsa, já verifico se eu tenho na sala quantidade de cristalóides necessário. Isso evita uma assistência demorada em caso de choque, por exemplo. Então, uma coisa é você fazer uma cirurgia num paciente que não tem nenhum distúrbio plaquetário. Outra coisa é você ter um paciente hemofílico que vai fazer a cirurgia. Ou seja, quem é que vai me dizer se o risco é grande, moderado ou baixo de perda? Preciso verificar com o anestésio antes de induzir o paciente. Porque vocês concordam que quem trabalha em centro cirúrgico sabe disso? Eu não posso deixar o paciente anestesiado muito tempo, não é? Quanto mais anestesiado o paciente fica, maior o crescimento de riscos a que ele está exposto, concorda? Então imagina ele ficar lá, sedado, esperando eu aprovisionar tudo antes de começar a cirurgia. Então por isso, letra A já está correta, tá, gente? Então tem que verificar o risco de perda sanguínea. Bom dia. 8. Segundo a OMS, citada por Oliveira e Silva, checklist da cirurgia segura antes da indução anestésica não inclui. Antes da anestesia, eu tenho que confirmar ao paciente sua identidade, sítio cirúrgico, procedimento e se eu tenho termo de consentimento? Antes da anestesia? Antes da anestesia, eu confirmo o paciente, certo? Confirmo o sítio cirúrgico, confirmo o procedimento e tem que confirmar se ele preencheu o TCLE. Então, letra A tá certa, não é a nossa alternativa, porque ele quer saber o que não inclui. Não inclui. Letra B, a verificação de alergia do paciente é algo importante? Imagina um paciente alérgico a iodo lá na mesa para mim. A avaliação de equipamento, risco de aspiração e perda sanguínea é importante? Imagina eu começar a anestesia e verificar que o equipamento não funciona. Tem que ser antes, né? Então só me sobrou a D. Contagem de instrumentos, compressas e agulhas corretas e confirmadas. Eu vou fazer a contagem, perfeito, antes do paciente deixar a sala, ou seja, depois do procedimento em si, né? Isso porque a OMS já pressupõe que você tem o controle de tudo que está na sala. Então, a alternativa incorreta aqui pra gente é a letra D. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi criada pela OMS em 2004 e a cada 2 anos é formulado um desafio global para a segurança do paciente. O segundo desafio, vamos lá, o primeiro desafio global é a forma mais eficiente e mais barata de prevenir infecção, que é maneira mais eficiente e mais barata de prevenir infecção, perfeito, lavagem das mãos. E a segunda, cirurgia segura. Não é à toa que a gente teve, tá, gente, em 2009, o programa que está no nosso edital CEPUERJ, que é Cirurgia Segura Salvam Vidas. Então, letra E. Como importante medida de biossegurança para o profissional de enfermagem, além da obrigação de saber como fazer a higiene das mãos, é preciso estar atento quanto a fazer o procedimento. A OMS recomenda 5 oportunidades para a higiene das mãos. Em que ordem?
A gente sabe os 5 momentos, mas às vezes a ordem a gente tem dificuldade. Vamos terminar com isso agora. Primeira coisa, gente, importantíssimo. Primeira coisa que eu tenho que fazer para lavar as mãos é antes do paciente, antes de eu ter contato com o paciente. Então, momento 1 é aqui, ó, antes de contato com o paciente. Antes de contato com o paciente, eu lavei as mãos. Se eu preciso, por exemplo, administrar um medicamento, fazer uma sondagem ou fazer um exame físico, é antes de entrar em contato com o paciente e antes de realizar qualquer procedimento. Esse é o segundo momento. Então, antes de entrar em contato com o paciente, eu lavei a mão. Me foi pedido o procedimento, segundo momento de lavagem das mãos. E aí eu entendo que eu fiz, né? Eu realizei o procedimento. Se eu realizo o procedimento, o terceiro momento tem que ser sempre após o risco de exposição a fluidos. Perfeito. Então, seria essa a minha terceira, após risco de exposição a fluidos biológicos. Depois que eu terminei o procedimento, eu preciso lavar as mãos após o contato com o paciente. E por último, eu lavo as mãos após contato com superfícies próximas ao paciente. Por que fica por último o contato com superfícies próximas ao paciente? Maçaneta do quarto do paciente. Vocês concordam comigo que quando eu saio, eu peguei na maçaneta da porta da unidade do paciente? Cuidado, porque muita gente confunde esses dois, tá, gente? Muita gente acha que é primeiro depois de ter contato com a superfície e por último após o paciente. Lembra que você bota a mão na maçaneta. E uma maçaneta é a última coisa que você toca antes de sair do quarto. Ou seja, acabei de lavar a mão. Sair do quarto tem que lavar a mão de novo? Tem. Inclusive tem vários estudos, tá, gente, que a Anvisa faz, que indica justamente alto nível de microbiota em maçanetas. Porque vamos pensar no mundo perfeito. Todos os profissionais de saúde cumprem os 5 certos. Então, a maçaneta não está contaminada. Mas eu tenho acompanhante, não tenho? Às vezes o próprio paciente se deambula. Então, eu não posso garantir jamais que a maçaneta esteja isenta de contaminação. Ah, desculpa. É porque você ficou aqui atrás. Então, resposta correta, letra A. Vamos rever, ó. Primeira coisa, antes de contato com o paciente. Segunda coisa, antes de fazer procedimento. Terceira coisa, após risco de exposição a fluidos. Quarto momento vai ser após o contato com o paciente. E o quinto momento vai ser a lavagem das mãos após contato com superfícies próximas ao paciente. Lembra da maçaneta, que é a última coisa que eu toco antes de sair do quarto. Então, por isso, a nossa ordem ficou letra A. C, A, B, é D. 11. De acordo com o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde do Ministério, as indicações para a higiene das mãos contemplam higienizar as mãos com sabonete líquido e água ou higienizar as mãos com preparação alcoólica. Analise as situações apresentadas abaixo. 1. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas e antes e depois de tocar o paciente após remover luvas. 2. Antes do manuseio de medicação ou preparação de alimentos. 3. Quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas de sangue ou outros fluidos corporais ou uso após o banheiro. As mãos devem ser higienizadas com preparação alcoólica nas seguintes situações. Então, vamos ler de novo. Quando é que eu uso álcool? 1. Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas? Sim. Antes e depois de tocar paciente após remover luvas? Também. 2. Antes do manuseio de medicação ou preparação de alimentos? Também. 3. Quando estiverem visivelmente sujas? Não. Se eu tenho sujidade visível, perfeito, água e sabão. Matéria orgânica desnatura o álcool. Então, 1 e 2 corretas, minha alternativa é a letra C. Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria 529 de 2013,
objetiva contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. As ações do programa articulam-se com os objetivos da Aliança Mundial e contemplam demais políticas de saúde para somar esforços aos cuidados em rede de atenção à saúde, baseado em 6 metas internacionais. Sobre esses cuidados, em relação à higiene das mãos, analise abaixo, verdadeiro ou falso, de acordo com a prática de higiene das mãos em serviços de saúde do Ministério da Saúde. Vamos lá. Primeiro, o protocolo tem a finalidade de instituir e promover a higiene das mãos nos serviços de saúde do país, com o intuito de prevenir e controlar as IRAs? Sim, a gente já viu que é a maneira mais eficiente e menos dispendiosa, né, de controle às infecções relacionadas à assistência à saúde. Segundo, o documento traz os 5 momentos para a higienização das mãos: antes do contato com o paciente, antes de realizar procedimentos, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas do paciente. Acabamos de ver, né? Isso aí. Na higienização das mãos com água e sabonete ou fricção com preparações alcoólicas, a orientação para a duração de todo o procedimento é de que seja entre 30 e 50 segundos. Não. Água e sabão, 40 a 60 segundos. Solução alcoólica, tempo cai à metade, 20 a 30 segundos. Perfeito. Alcoólica, 20 a 30, isso. Água e sabão, 40 a 60, alcoólica eu reduzo o tempo pela metade, 20 a 30. Então, essa está falsa. Último, a preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma líquida, na concentração final entre 60% a 80%, é destinada à aplicação das mãos para reduzir o número de micro-organismos. Tá certo. A eficiência do álcool é da concentração entre 60 a 80. Não é à toa que o álcool que a gente utiliza comumente é o álcool A70. Se cair qualquer alternativa que fala álcool 100% ou álcool absoluto, como a gente já teve, com o aumento da concentração você perde eficiência. E às vezes você vê uma alternativa dessa, né, numa banca, você pensa, pô, se o álcool a 70 é bom, imagina o álcool a 100. Deve ser o top dos álcools, né? E não. Na verdade, é essa concentração entre 60 a 80 que é eficiente. O aumento da concentração diminui a efetividade. Ou seja, por isso que o álcool a 70 é o que a gente usa. A gente nunca vai ver um álcool a 100%, né? Então, a alternativa ficou a letra E. Só tá falso o tempo, né, de higiene das mãos. As diretrizes da Organização Mundial de Saúde apresentam recomendações e uma série de componentes que constituem uma estratégia multimodal eficiente para a melhoria da higiene das mãos nos serviços de saúde. Vamos analisar então agora os itens. Olha só, para melhoria da lavagem das mãos, o que eu vou fazer? Primeiro, supervisão no local de trabalho, formação acadêmica e análise da situação local. Vocês acham que toda pessoa que tem uma formação acadêmica maior lava as mãos? Quem é o profissional que menos lava as mãos que vocês conhecem no hospital? Ou seja, a primeira já não cabe, né? A gente sabe, muitas vezes está você, né? Com capote, luva, você deixa tudo lá no leito. Aí tá o cara lá manipulando a galera com a sineta. Aí você já olha... Cara, eu botei tudo para se paramentar e a pessoa não se paramenta. Enquanto você pode ter um auxiliar de enfermagem que segue a risco o protocolo Anvisa. Segunda, mudança na contratação dos recursos humanos e clima de segurança monitorado. O que tem a ver o processo seletivo do RH e uma monitorização de segurança com a higiene das mãos? Nada. 3. Mudança de sistema, formação, educação, avaliação e retroalimentação. Aí sim, porque aqui eu não estou falando só de formação, estou falando de educação continuada, estou falando de avaliação e retroalimentação. O que é isso? É eu determinar qual o número de IRAs que aconteceram numa instituição e fazer um paralelo com a incidência que os profissionais estão lavando as mãos. Tem alguns lugares que trabalham com
Não é olheiro a palavra, mas são tipo olheiros, né? São pessoas que ajudam o serviço de controle de infecção hospitalar a verificar se a higiene das mãos está acontecendo. Então, essas pessoas são recrutadas, elas são anônimas e elas prestam atenção. Como é que o serviço de controle de infecção hospitalar consegue controlar isso, mesmo se não tiver ninguém, né, que seja um observador direto? Pelo consumo de sabão. Se você tem um setor que consome uma quantidade X de sabão e a outra que consome 1/3, com os mesmos procedimentos e volume de paciente, o que isso sinaliza para você? É aquilo, eu tenho 5 momentos de higiene das mãos. Se o dispenser de sabão do quarto do paciente fica cheio por 24 horas, o que isso me diz? Só tem gente de pó. Exatamente. 4. Lembretes no local de trabalho e clima de segurança institucional. Sim. Já viram como é legal que tem várias instituições que colocam cartaz em cima da pia dos 5 momentos de higiene das mãos? Facilita muito, né? E o que seria um clima de segurança institucional? Saber que não se trabalha com penalização, né? Mas com melhoria de processo de trabalho. Então, alternativa a letra C. Em relação aos procedimentos operacionais recomendados para a higiene das mãos, analise as afirmativas a seguir. 1. A higienização simples das mãos, realizada com sabonete líquido e água, tem por finalidade remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como suor, oleosidade e células mortas, retirando sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. O procedimento deve ter duração mínima de 40 a 60 segundos? Perfeito, certo. Segunda, a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica tem por finalidade reduzir a carga microbiana das mãos e pode substituir a higienização das mãos com água e sabonete líquido quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Sim. Perfeito. 3. A fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica realiza a remoção de sujidade e deve ter duração de no mínimo 10 a 15 segundos? Não. 20 a 30, perfeito. Então, 1 e 2, letra A. As alterações da integridade da pele, que normalmente resultam em lesões são denominadas lesões de pressão ou lesões de decúbito. Para avaliar o grau de risco do paciente em desenvolver essas lesões, qual é a escala que eu uso? Braden. Escala de Glasgow é a escala para avaliar coma, né? Escala que vai avaliar o nível de consciência e vai me dizer se o paciente está comatoso, né? Se tem aí um trauma leve, moderado ou grave. Escala de Snellen, já foram no oftalmo que ele coloca um cartaz com uma letrona grande, a segunda fileira com letras um pouco menores e a última fileira são letras miudinhas? Isso é a escala de Snellen. É uma escala para indicador oftalmológico. Isso mesmo. Quando o enfermeiro está na escola, né? Você dá uma cartolina para a criança tampar o olhinho e aí você pede para ela dizer as letras. Isso mesmo. Escala de Morse avalia risco de queda. Ou seja, para eu garantir a 6ª meta da segurança do paciente, eu preciso das 2 últimas escalas da questão, né? Escala de Morse, escala de Braden, avaliar risco de queda e risco de lesão por pressão. Agora, a lesão por pressão e sua prevenção são consideradas metas de segurança do paciente e responsabilidade da equipe multi em todos os níveis de atenção do sistema. Sobre o assunto, é incorreto afirmar que... Por que eu trouxe essas escalas para vocês, gente? Mesmo sabendo que vocês vão ter toda a parte de feridas. As bancas, quando trazem segurança do paciente, sempre confundem a utilização de Braden e Morse. Olha essa letra A. A escala de Morse é a ferramenta mais amplamente utilizada para avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Tá certo ou tá errado? Errado. Qual é a escala que vai avaliar risco de lesão por pressão? Braden. Exatamente. Reparem que é uma questão que fala de segurança do paciente, mas me cobra as escalas.
Então, pra gente, confunde muito. Então, para nunca esquecer, morse, queda. Braden, lesão por pressão. Lembra, tem uma, o pessoal geralmente faz, né, para decorar mais fácil. Braden de B, geralmente lesão por pressão aparece em sagro. Então, o pessoal fica o B do bumbum. Então, lesão por pressão. Pelo menos você não esquece, né? Facilita de você lembrar. E morse, você pode pensar na marcha do paciente, ou seja, risco de queda. 17. Tem algumas analogias que a gente faz que não são muito legais, mas que a gente absorve, né? A gente absorve, isso que é importante. As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em instituições de saúde. Entre pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, quedas estão entre as causas mais comuns de injúria, provocando trauma tecidual, fratura e morte. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. A. As quedas diminuem o tempo de hospitalização e gasto? Aumentam. B. As condições do ambiente, como o uso de piso antiderrapante e grade no leito, contribuem para a ocorrência de queda? Pelo contrário, previne, né? C. Um adequado quadro de pessoal de enfermagem tem influência positiva para a redução de taxa de queda? Sim, se eu tenho gente suficiente trabalhando, eu consigo reduzir as quedas. Porque se eu tenho gente suficiente trabalhando, não tem ninguém fazendo nada esbaforido. Quando é que acontecem os erros ou às vezes os lapsos? Quando é que alguém às vezes esquece de elevar a grade do leito de um paciente? É quando a pessoa está no banho e está ouvindo assim, ó, paciente está descompensando, não tem ninguém lá não. Você já fica tenso e tem uma predisposição maior ao erro. Por isso, letra C. O gerenciamento de risco vem sendo utilizado pelas organizações de saúde como um processo investigativo e técnico-científico para alcançar a qualidade da prestação de serviços e a segurança dos pacientes. Então, analise sobre o gerenciamento de riscos, as assertivas e assinale verdadeiro ou falso. Primeira, os eventos adversos são danos não intencionais decorrentes da assistência prestada ao paciente, não relacionados à evolução natural da doença de base. E aí, gente, alguém quer causar um evento adverso? Não. Então, realmente, ele não tem a ver com a evolução natural da doença. Foi algum incidente perfeito que aconteceu e causou dano. Evento adverso, lembrem, é dano. Ó, evento adverso é dano não intencional, sim. Decorrente da assistência prestada. Isso mesmo, não está relacionado à evolução natural da doença de base. Ou seja, é algo que o profissional causou ao paciente. É algo que ele não sofreria. Exatamente. Ou seja, ele poderia prever, mas aconteceu. Vou dar um exemplo para você. Evento adverso é quando eu troco as medicações entre pacientes. Concordam que trocar medicação é não intencional? Sim, eu não quis trocar medicação, mas aconteceu. Ou seja, eu não tive a intenção, mas aconteceu durante a minha assistência. Nessa troca de medicamento, eu administrei um antibiótico a um paciente que tinha alergia a ele. Com isso, o paciente fez um choque anafilático e precisou ir para a unidade de terapia intensiva. Vocês concordam que ele não teria tido choque anafilático se eu não tivesse trocado as medicações? Ou seja, esse choque anafilático não tem a ver com a doença de base dele, tem a ver com o dano que eu causei. Então, por isso, a primeira está correta. O evento adverso é um dano não intencional, as pessoas fizeram sem intenção, porque se houver intenção é dolo. Aí não é mais evento adverso, aí é crime, né? Porque aí fui que eu quis causar. E não tem nada a ver com a doença de base. Então é um paciente que pode ter internado, por exemplo, para retirar uma vesícula e teve um choque séptico. Anafilático, né? Que foi o exemplo do antibiótico a que ele tinha alergia. Segundo, as notificações são oportunidades de aprender com os erros, seja pela farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância ou pela notificação de incidente. Tá certo, notificação sempre tem que ser feita. Tanto que mais cedo a gente falou que, inclusive, a notificação do erro que
quase aconteceu, né? Até o near miss tem que ser notificado, porque é uma oportunidade de aprendizado. O gerenciamento de risco visa reduzir ao mínimo possível o impacto dos riscos na organização, utilizando um conjunto de técnicas que visa minimizar o efeito dos danos, direcionando o tratamento aos riscos que possam vir a causar danos. Perfeito, é isso, né? Gerenciar risco é você justamente reduzir os impactos. Próxima, o enfermeiro iria colocar uma bolsa de sangue em um paciente homônimo, aquele que não deveria receber a bolsa, mas percebe antes de instalar. Essa ação gerou um evento adverso? Não. Gerou o quê? O near miss. É o quase erro, perfeito. Ou seja, reparem, ele percebeu o erro antes de instalar, então o dano não aconteceu. Por isso é o quase erro. Aqui é o near miss. Próxima, um incidente de near miss e um evento ou circunstância que é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente? Não, porque o near miss não atinge ao paciente. Na verdade, o que atinge ao paciente é o evento adverso. Tanto que evento adverso é dano. Então, minha alternativa correta ficou a letra E. Minhas duas últimas sentenças são falsas. De acordo com o meu artigo 7º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC 36/2013 da Anvisa, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que apresenta a competência do núcleo de segurança do paciente. Vamos lá, o que o núcleo de segurança do paciente faz? Promove mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidade nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamento, medicamento e insumo, propondo ação preventiva e corretiva. É isso aí. O plano de segurança do paciente tem que fazer um levantamento do que está sendo feito e traçar estratégias para impedir os erros. Então, a primeira está certa. 2. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente em serviços de saúde? Sim, é o núcleo de segurança do paciente que faz e atualiza o plano de segurança do paciente. Terceiro, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes? Também. Lembrem que incidente é algo que pode ser previsto. Então, estabelecer barreira também é o núcleo de segurança do paciente que faz. Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação de serviço. Sim, são eles que recebem as notificações. E a partir daí eles vão analisar os dados e vão trabalhar para que não ocorra mais danos. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação de serviços de saúde? Sempre, tá, gente? Como é que o Ministério da Saúde soube que acontecia muito evento adverso? Porque alguém comunicou a ele. Então, o Ministério da Saúde, e para a elaboração de políticas públicas, eu tenho que ter indicador. Se eu recebo indicador de que há evento adverso quanto à medicação, eu vou ter publicação de portarias e manuais que orientem os profissionais. Então, por isso, tá certo, eu tenho que notificar o Sistema Nacional os eventos adversos, porque isso serve como indicador. E por último, acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas atividades sanitárias? Perfeito. Então, o meu núcleo de segurança do paciente tem que acompanhar, por exemplo, quando houve a publicação dizendo da disseminação do novo coronavírus aqui no nosso país. E quais estratégias foram utilizadas para minorar a infecção. Vocês lembram que a Anvisa fez vários protocolos, várias normativas, várias orientações dos profissionais quanto à paramentação, desparamentação, higiene, precaução respiratória. Quem foi que me disse que eu tinha que utilizar máscara cirúrgica porque é uma proteção por gotícula? A Anvisa. Quem é que me diz que se tiver procedimento que gere aerossol, eu uso a N95? A Anvisa. Então aqui tá tudo certo, tá, gente? Então aqui só tem alternativas corretas pra gente.
Tô só a alternativa correta, letra C. Agora, a administração de sangue hemoderivado tem relação com alto risco de evento adverso. O Brasil instituiu Política Nacional de Sangue Hemoderivados, regulamentada pela Lei 10.205 de 2001, que foi complementada pelo Regulamento Técnico para Procedimentos Hemoterápicos, né, Portaria de 2011. E aí é o seguinte, sangue, vocês veem, né, naquela parte principalmente quando a gente fala de cirúrgica, risco de sangue, bolsa, segurança do paciente. Letra A. No início de uma transfusão, pode ocorrer sinais de possíveis reações. A febre é um deles e constitui também contraindicação absoluta para a transfusão. Cuidado. Por que o ideal é que eu não transfunda paciente com febre? Uma coisa muito simples. Se o paciente está com febre antes da administração de sangue, eu vou ter dificuldade de identificar uma reação transfusional, porque a febre é uma reação transfusional. Só que eu posso ter um paciente que precisa muito daquele hemocomponente e eu não consigo equilibrar, por exemplo, a febre. Vou dar um exemplo para vocês. Tem paciente séptico que fez um procedimento cirúrgico, perdeu muito sangue, sepsis, a gente sabe que a febre é resistente e aí ele fica sem sangue. Então a febre não é contraindicação absoluta para todos os hemocomponentes. Na verdade, a febre é uma contraindicação para um hemocomponente específico, que se chama plaqueta. Sabe por quê? A febre prolifera uma coisa que se chama prostaglandina. A prostaglandina destrói a plaqueta. Então, sabe quando você administra paciente com febre plaqueta? O corpo recebe a plaqueta e destrói ela. Então, é uma transfusão que não é eficiente. Agora, hemácia, que é o mais comum, né? Principalmente quando você perde um volume sanguíneo concentrado de hemácia, plasma, fator de coagulação. Pode em situações específicas, não é o ideal, mas você vai avaliar. Então, por isso, lembrem, desconfiem sempre que qualquer banca diz sempre e nunca. Nada na clínica e na vida é absoluto, né? Então, você tem esse adendo com a plaqueta. Para os outros hemocomponentes, o único problema é que você fica sem critério de saber se está havendo uma reação transfusional ou não. Ou seja, você teoricamente vai ter que esperar um outro sintoma, porque você sabe que a febre é prévia. Então, letra A não cabe pra gente. Letra B. O período máximo para a infusão do conteúdo de uma bolsa é de 4 horas, após o qual a transfusão deve ser suspensa e a bolsa descartada. Certo, se eu estiver falando de hemácia, tá, gente? Hemácia, eu posso durar até 4 horas, inclusive o equipo dura o mesmo tempo. Então, reparem, se o paciente recebe 2 bolsas de hemácia, virão 2 bolsas e 2 equipos, né? Então, letra B tá certa. Vamos analisar as outras. C. Passados os primeiros 3 ml de transfusão, não tem mais chance de reação grave? Claro que tem. Tanto que eu monitoro o paciente que recebe sangue durante quanto tempo? Todo o tempo de transfusão. Perfeito. No mínimo a cada 15 minutos. É recomendável administrar medicamento dentro da bolsa de sangue? Imagina, o paciente está lá com sangue, já tem um acesso, eu tenho que fazer uma bromoprida e eu boto ali dentro. Nada na bolsa de sangue. Isso, mas nem na mesma via é o ideal. Às vezes as pessoas correm na mesma via para evitar, dependendo do calibre do acesso, né, obstrução. Mas não é indicado pro forma, não. O ideal é a via exclusiva para o sangue. E para a transfusão, devem ser utilizados equipos que não retenham coágulos. Como? Que equipe é esse, gente? Existe esse equipe? Poderia, né? Mas não, é equipe simples. 21. Em diferentes pesquisas foram encontradas de 17 a 24 diferentes... Sim. Simples. É aquele equipo... De gotejamento mesmo. É mesmo? De dar uma gota, né? É. Filtro, nada disso não. Nem sempre. Você pode ter alguns com filtro de desleucocitado. E aí é para você receber o componente específico sem leucócito. Mas nem todos precisam.
Vai depender da variação. Mas geralmente já vem com muito líquido, né? Já vem. E aí, 4 horas depois, se a bolsa não foi infundida, joga fora. Não tem como. Ou se não foi tudo, Tem até quanto tempo para poder devolver pro laboratório, não tem prazo para devolver porque a amostra já está inutilizada. O que acontece é que se você tiver reação transfusional, você tem que enviar tudo para o laboratório analisar. Então é assim que teve, né, a reação. Mas se não teve reação, acabou, tanto que às vezes o pessoal do banco de sangue conecta e vai embora, né? Volta depois de um tempão. Então, deixa a reação, fecha e manda direto para o sangue. Se for uma reação grave. Se for uma reação de leve a moderada, você pergunta para a equipe médica. Porque tudo vai depender do estado clínico do paciente. Se o paciente tolerar e for muito importante, você vai ter que continuar. Senão, você pode interromper. Mas 4 horas é o teto da hemácia. 4 horas, sabe o que acontece muitas vezes? Alguém foi lá, colocou, o acesso já não está muito legal, o gotejamento estava lento, mas deixaram. Aí você volta e 4 horas depois não entrou nem metade da bolsa. Joga fora, vai precisar de outra. Não vale mais. Não é só para o sangue, é um componente de... Não, sabe por quê? A hemácia, ela tem essa validade de 4 horas. Mas a plaqueta, ela tem que ser infundida em 30 minutos e o plasma em 1 hora. Não, eu digo em relação assim, a essas reações leve, moderada. Qualquer hemocomponente pode ter. Só que o hemocomponente que mais causa reação anafilática é o plasma. Que geralmente tem os fatores de coagulação. O plasma é o que mais dá reação anafilática de todos eles. E ele é infundido em 1 hora. Gente, só temos mais meia hora. Não. Atrapalha vocês? Se vocês pegarem o pãozinho, tá de boa? Não, tá certo. Então vamos lá. 21. Em diferentes pesquisas, foram encontradas de 17 a 24 diferentes definições de erro em saúde e 14 de evento adverso. Esse fato motivou a OMS a desenvolver a Classificação Internacional de Segurança do Paciente. Esses conceitos chaves do ICPS foram traduzidos para a língua portuguesa pelo Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Dentre esses termos, encontramos referência a Near Miss. Então, vamos lá. O que é Near Miss? É a probabilidade de um incidente ocorrer? Não. A probabilidade de um incidente ocorrer é o que eu chamo de risco. B. Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano. Se não causou dano, é um incidente sem dano. Incidente que resulta em dano ao paciente. Se teve dano, evento adverso. Incidente que não atingiu o paciente, perfeito, esse é o near miss. E incidente com potencial dano ou lesão é evento adverso. Esse custo também é? Também, porque eu tenho dano ou lesão. 22. Vamos ver os conceitos. Incidente, segurança, violação e near miss. Vamos lá. Redução do risco de dano desnecessário ao mínimo aceitável. Gente, redução de risco é segurança. Sempre. Redução de risco é segurança. Evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente é o incidente, né? Incidente é algo que eu posso prever, mas não consegui impedir. Incidente que não atingiu o paciente é mole, a gente acabou de ver, né? É o near miss. Então, o ato intencional, embora raramente malicioso, que pode se tornar rotineiro e sistemático em certos contextos, é a violação. Vocês sabem o que é um ato intencional que causa dano ao paciente? Não lavar as mãos. Concorda que você não lava porque você não quer? É intencional. Raramente malicioso. Você não acordou com aquilo, hoje eu vou contaminar o setor inteiro. Não.
Você não está com essa intenção, mas concorda comigo que foi intencional e que você está descumprindo e ferindo a segurança do paciente? É uma violação. Então, por isso, a alternativa é a letra A. Em uma unidade de terapia intensiva, foi admitido o paciente TRD, 65 anos, taquicardia ventricular. Durante o atendimento ao paciente, o médico solicitou um enfermeiro para preparar o desfibrilador. No momento de ligar o desfibrilador ao lado do leito, o enfermeiro detectou que não estava mantendo a carga solicitada e imediatamente providenciou outro equipamento, não causando dano ao paciente. O que aconteceu aqui, gente? Near miss, perfeito. Foi um evento que quase atingiu o paciente. Near é perto, miss é erro. Então seria quase erro, né? Numa tradução melhorzinha. É o quase erro. E aí, muita gente não sabe. E aí, por isso que quando eu chego no plantão, eu tenho que testar o carrinho de parada, né? Verificar se está tudo em ordem e testar quem? Desfibrilador, né? Então o enfermeiro percebeu ali que estava dando ruim, catou outro, o paciente ficou de boa. Testa o laringo, vê se está com a lâmpadazinha. Se não tiver, tem que trocar. Se você tiver vídeo laringo, você tem que saber se tem a lâmina, porque o vídeo laringo, ele não vem com a lâmina dele é processada, às vezes é até descartável. Então, às vezes, já aconteceu numa situação que eu estava presente, tá, gente? Veio o colega, tem vídeo laringo, então me dá aqui, cadê a lâmina? Tem que pegar na farmácia, o cara já ali. Então, é conhecer o meu equipamento, né? É de suma importância. Usuário JAO, 13 anos, contato de um paciente de tuberculose, foi levado pela mãe à unidade de saúde da família do seu bairro para realizar o teste tuberculínico. A técnica de enfermagem preparou equivocadamente uma dose da vacina contra a febre amarela. Ao perceber a troca das substâncias antes da aplicação, a técnica de enfermagem desprezou a dose preparada. Em seguida, preparou e administrou a toxina tuberculínica. O que aconteceu aqui? As bancas gostam do near miss, né, gente? Não é? Jamais. De acordo com o protocolo de segurança do paciente, vamos ver o que está certo. Uma estratégia que pode contribuir para evitar a administração de medicamentos ao paciente errado é que os estabelecimentos de saúde criem normas internas que evitem, dentro do possível, que 2 pacientes com o mesmo nome fiquem internados simultaneamente no mesmo quarto ou enfermaria. Certo? Avaliar a compatibilidade do medicamento com os produtos para a saúde utilizados para sua administração, seringa, catéter, sonda, equipo e outros. Certo? A antecipação ou atraso da administração em relação ao horário pré-definido somente poderá ser feito com consentimento do enfermeiro e do prescritor. Perfeito. Enfermeiro tem que estar ciente e o médico também. Ou seja, médico prescreveu um Ancoron, uma mildarona, para as 14 horas. Só que foi programada uma tomografia para as 14 horas. Ou seja, o técnico vai chegar para mim e falar, olha só, esse Ancoron daqui das 2, o paciente vai descer para tecer as 2, o que a gente faz? O enfermeiro vai até o médico. E aí, a gente faz o Ancoron antes ou depois? E aí o médico define, prescreve de novo um novo horário e aí tá tudo certo. Então, 2 pessoas têm que saber, tá, gente? Enfermeiro e prescritor. O técnico não pode avançar, porque é o médico que determina o horário. A gente pode aprazar, mas se o médico já deu a prescrição com horário, quem pode alterar é ele. E aí tem muitas justificativas que podem acontecer, né? Além de outros medicamentos, às vezes o médico marca alguns procedimentos e a equipe não fica sabendo. Tem algumas dosagens plasmáticas que, se você não tiver um intervalo de tempo entre as medicações, te dão um resultado falseado. Então, às vezes o médico já pediu um exame laboratorial para fazer uma dosagem e se eu não sei que o medicamento tem que seguir o horário correto, o exame não serve. Quarta, recomenda-se manter clara a comunicação com o paciente e o cuidador? Sim, eles participam ativamente, né?
Deve-se checar a forma farmacêutica e a via de administração prescritas se estão apropriadas à condição clínica do paciente? Sim. Ou seja, tá tudo certo, né? Tudo certo, letra E. E agora, a gente vai para a parte que vai ser mais fácil, porque a gente estava aqui ontem, né? A gente vai falar de NR32. Vamos lá. O que está correto? Primeira, os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem ter lavatório em seu interior. Certo, verdadeiro. Apenas na ocorrência de acidente envolvendo risco biológico, com afastamento do trabalhador, deve ser emitida a CAT? Não, independente de afastamento. E não é só quando eu tenho contato com agente biológico não, tá, gente? É quando eu tenho risco de exposição também. Próxima. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira sem contato manual? Sim. Uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, que deve ocorrer no mínimo antes e depois do uso? Certo. Perfeito. Então, a única errada é a minha segunda. Qual é a letra? Minha segunda, a letra D, D de docinho. Para fins de aplicação da NR32, os agentes biológicos são classificados em 4 classes de risco. 1, 2, 3 e 4. Do mais simples para o mais importante, né? Então, vamos ver. Risco individual elevado. 1, risco individual baixo. 2, risco individual moderado. 3 e 4 é risco individual elevado. Então, vamos continuar lendo. Risco individual elevado para o trabalhador, com probabilidade de disseminação para a coletividade. O risco 4, ele tem alta transmissibilidade. Mas vamos continuar. Podendo causar doenças e infecções graves, para os quais nem sempre tem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. É o 3, sabe por quê? O 4 não tem profilaxia e tratamento. Então, aqui, o 3 pode ser que tenha ou não. Por isso, o nem sempre. Copia e cola da NR32. Ou seja, exposição de patógenos para os quais nem sempre tem tratamento e profilaxia eficazes. Olha só, risco 1 é individual, desculpa, É isso mesmo. individual baixo, o 2 é individual, risco individual moderado. Perfeito. 3 é o quê? 3 e 4 é elevado. Elevado? Elevado. Elevado, mas qual Só é? que, Muito elevado. não, na verdade, 3 e 4 são elevados para o individual, mas o 4 tem alta transmissão. Então, o 4 é contagioso. É alta transmissibilidade e não tem profilaxia e tratamento. Exatamente, perfeito. Querem ver um exemplo? A depender, né, do paciente que tem... A depender do comprometimento do paciente, eu posso ter COVID com alto risco, alta transmissão. E qual é o tratamento para COVID? Tem um tratamento específico? Não. Ou seja, eu vou tratando as repercussões e sintomatologias. Se for um paciente, por exemplo, DPOC obeso, qual a chance dele ter um desfecho favorável se adquirir a forma grave da doença? Aí é o 4. Exatamente. Ele já está Isso aí. Exatamente. Terceiro, saúde do trabalhador. Vamos lá. Vamos assinalar a alternativa correta. Classe de risco 1, risco individual moderado? Não, é o... Exatamente, é o baixo. B, classe de risco 2, é o baixo risco? Não, é o risco moderado. 3, classe C, classe de risco 3, risco individual elevado para o trabalhador, certo. Probabilidade de disseminação para a coletividade, certo. Pode causar doença e infecção grave para as quais nem sempre tem profilaxia ou tratamento. Perfeito, acabamos de ver, né? Letra C. Porque o 4 é um risco individual elevado com alta transmissibilidade e que eu não tenho profilaxia ou tratamento. 4. Considere as afirmações a seguir sobre a NR32. 1.
Para fins dessa norma, risco biológico é a probabilidade da exposição ocupacional a agente biológico. Sim. 2. Agente biológico são micro-organismos geneticamente modificados ou não. Cultura de célula, parasita, toxina e prion? Sim. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só poderão iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória? Sim. Sim. Lembra que a gente deu o exemplo, não é o supervisor que vai te liberar. Você tem que passar pelo médico do trabalho e ele te liberando tem que ser por escrito, porque se você está com uma lesão em membro superior, você tem um risco maior de contaminação. Então, letra E. 5. Entende-se por serviços de saúde e edificação destinada à prestação de assistência. Beleza, o que está certo? 1. Risco biológico, probabilidade da exposição ocupacional a agente biológico, já vimos que está certo. Consideram-se agentes biológicos micro-organismos geneticamente modificados ou não, cultura de célula, parasita, toxina e prion, também está certo. Locais onde são utilizados gases e vapores anestésicos têm que ter ventilação e exaustão com o objetivo de manter concentração sob controle conforme legislação? Também está certo. Ocorrência ou suspeita de exposição acidental. Dosímetro deve ser encaminhado para leitura em 24 horas? Sim, exposição à radiação, lembra? Que a pessoa faz a dosagem mensal ou se tiver acidente, eu tenho 24 horas no máximo. E realizar a identificação dos riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores ajuda no processo. Então, aqui todas as alternativas estão corretas. Letra E. Qual é a ANR que tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para medidas de proteção à segurança e saúde do trabalhador? 32. Perfeito. NR 32. De acordo com a NR 32, vamos lá. Uso de adorno está vedado nos serviços de saúde? Sim, vedado e vetado, né? Não pode de jeito nenhum. Nos serviços de saúde está vedada nas áreas internas varrição seca? Lembrem sim, ninguém passa vassoura, é sempre o paninho, o esfregão. Uma trabalhadora com gravidez confirmada, trabalhando com radiação ionizante, deve ser remanejada para atividade compatível com o nível de formação? Ou seja, importante, tá, gente? Gestante, em momento nenhum, trabalha com radiação. A radiação é teratogênica, pode causar má formação congênita ou até a perda do bebê, tá? Então, por isso, tudo está correto. 8. Ao preparar e administrar quimioterápicos antineoplásicos, o profissional de enfermagem deve, primeiro, preparar o medicamento próximo a uma fonte ionizante. Lembra que a gente já falou que quem trabalha com químio nem trabalha com rádio. Imagina você ir dentro do setor de radioterapia para manusear o quimioterápico? A dança da onco, né? Não pode. 2. Utilizar avental confeccionado de material impermeável com frente resistente, fechado nas costas, manga comprida e punho justo, tá, copia e cola da NR32, né? Trabalhar com dispositivos de segurança que minimizem geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes. Certo. Evitar portar adornos e utilizar a maquiagem facial como mecanismo de proteção. Se eu não posso aplicar cosmético, né? Então, alternativa C. 2 e 3 estão corretos. Agora, em uma instituição de saúde, ocorrem algumas situações. Vamos lá. Em dias de calor, com a temperatura acima de 30 graus, é permitido o uso de calçados abertos? Verão, posso usar rasteirinha? Não. Uso de adornos pela equipe de enfermagem é permitido na clínica pediátrica? Não. Lugar nenhum, né? Varrição seca nas áreas internas é proibida? Sim. Saco plástico utilizado no acondicionamento dos resíduos são preenchidos até 2/3 da capacidade? Sim. Então, letra D de docinho, 3 e 4. D de docinho, isso aí. 3 e 4 só estão corretos. Outras alternativas.
A exposição ocupacional ao benzeno e às radiações ionizantes costuma estar relacionada com o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica, síndrome da imunodeficiência adquirida e botulismo. Se eu tô com radiação e benzeno, eu posso ter HIV ou botulismo? Não. Então, a 1 está errado. De acordo com a NR32, o empregador deve vetar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos nas instituições onde são realizados serviços de saúde. Deve proibir também fumar, usar adorno, manuseio de lentes de contato no posto, assim como o consumo de alimento e bebida nos postos onde são realizados os serviços. Correto. 3. Para fins de aplicação da NR32, serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência em saúde. Promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino? Sim. Então, só 2 e 3 estão corretas, né? Olha como essa banca veio diferente. Ela não me diz quais estão corretas, mas ela me pergunta, nenhuma certa, uma certa, tudo certo. 2 estão certas, né? Que a gente sabe que são a 2 e 3. Deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Aqui nessa primeira, eu não entendi quando ele falou assim, o empregador deve vetar a utilização de pias. Não deve vetar a utilização de pias. Não, mas vetar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Ou seja, a pia é para eu lavar a mão. Eu não posso lavar minha marmita na pia. É previsto só lavagem das mãos. Sim, entendi. Lavagem das mãos, se você precisar, por exemplo, higienizar algum material, e aí é na pia correta. Se eu vou higienizar um material antes de levar para o CME, já é a pia do expurgo. Então, eu tenho que vedar para fins não previstos. Ou seja, é só para o serviço de saúde. Então, por isso, ficou só a letra C, 2 e 3 corretos. NR32, empregador deve vetar o uso de capote? Não. Uniforme? Adorno? Sim. Às vezes é fácil, né? Letra C, adorno. Cuidado que ele botou bota. Ele quer o sapato fechado. Se você quiser ir trabalhar de cowboy e não tiver uniforme, tem que ser o sapato fechado. Agora, no ambiente em que executar a assistência à saúde, é proibido usar calçado fechado? Fumar e usar adornos? Aí, olha que importante. No ambiente é proibido usar calçado fechado, fumar e usar adorno. Olha que importante. Apenas o uso da aliança é permitido? Nunca é. Nada é. Tem pessoas que, não, mas é só aliança, não sai mais do dedo. Não interessa, dá um jeito de sair. C. Manusear maçaneta, telefone, puxador e objetos sem luva? Também, porque senão você contamina. Lembrem que as maçanetas costumam ser muito colonizadas. Utilizar pia para fim diverso do previsto é proibido. Ou seja, aqui é letra D. Só posso usar a pia a finalidade que ela se destina. NR32. O que não deve ser vedado, gente? Importante, tá? Em relação às medidas de proteção, são itens que devem ser vedados, exceto consumo de alimento e bebida no posto. Tem que ser vedado? Sim. Guarda de alimentos em locais não destinados tem que ser vedado? Sim. Uso de calçados fechados adequados é para ser vedado? Não. Letra C de coração. NR32. O que o empregador deve vedar? Utilização de pia de trabalho para fins previstos? Não. Consumo de alimentos e bebidas no refeitório? Não. Ato de fumar, usar adornos e manusear lentes de contato nos postos de trabalho? Sim. Lembrem que refeitório e cozinha são contemplados pela NR32, tá, gente? Então, desde que o refeitório atenda às disposições, você pode sim consumir alimento lá e até guardar. Agora, Anvisa traz como recomendação geral para a coleta de exame, exceto, vamos lá, o que não é recomendado para coletar exame? Paramentar-se adequadamente, usando avental de manga comprida, limpo e de preferência cor clara e sapato fechado. Tá certo. Por que o avental para coleta de exames preferencialmente de cor clara?
porque se eu tiver contato com algum material biológico é mais fácil de eu identificar. B. Não utilizar adornos, como anel, brinco, corrente e pulseira. Certo. Lavar as mãos antes e após o uso de luvas para a coleta. Certo. Preencher as etiquetas adequadamente após a coleta? Não. Eu sempre, perfeito, preencho a etiqueta antes. Porque o frasco que eu vou utilizar tem que estar identificado para evitar troca de amostra. Então, letra D. Etiqueta sempre antes. NR32. Um dos aspectos que cabe ao trabalhador. A. Responsabilizar-se pelo descarte dos objetos pérfuro-cortantes que utilizar? Perfeito. Lembrem que a NR32 diz que quem descarta o pérfuro é quem usou. Eu não posso delegar isso para outra pessoa. NR32, o empregador deve vedar utilização de pias de trabalho para fins exclusivos do previsto, otimizando recursos disponíveis. O que ele deve vedar? Isso aí ele não deve vedar. Né? E aí? Vedar não é proibir? Isso, vedar é proibir. Ó. O empregador deve proibir utilizar pias de trabalho para fim exclusivo dos previstos, otimizando os recursos disponíveis. Aqui ele mudou a grafia, mas ele quer dizer a mesma coisa. Eu só posso usar para alguns fins pré-determinados. Ou seja, é para fim exclusivo previsto? Sim. Então, aqui ele não precisa vedar, porque usar a pia para fim exclusivo do que está previsto para otimizar o recurso. Tá certo. Ato de fumar, uso de adorno e lentes de contato nos postos de trabalho. Também. Consumo de grandes quantidades de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, sendo que as pequenas porções estão permitidas? Jamais, né, gente? Guarda de alimentos em locais não destinados? Também. Eu só posso guardar alimento em locais destinados para esse fim. Que locais são esses? Refeitório, cozinha. E uso de calçado fechado com cadarço de algodão, de jeito nenhum, né? Ou seja, reparem que aqui entra uma questão diferente. O cadarço de algodão eu não posso usar, mas vocês concordam que a NR32 só fala calçado fechado? É porque foi a Anvisa que falou que não pode ter material permeável. Ou seja, foi outra orientação. A Anvisa diz que não pode ser, por exemplo, tênis de algodão, não pode porque ele é absortivo. Então é a Anvisa que me diz que tem que ser impermeável, sem relevo, né? E sem material absorvente. Então aqui é letra D. Construção da NR32, vamos lá. Em relação aos quimioterápicos antineoplásicos, NR32 compreende que os enfermeiros o administrarão estão expostos a risco químico e com o intuito de prevenir acidentes de trabalho, traça condutas tanto para o empregador quanto para o funcionário. Em relação a quimioterápico, analise a alternativa incorreta. A. Devem ser formulados manuais de procedimento relativos à limpeza, descontaminação e desinfecção, incluindo superfície, instalação, equipamento, mobília, vestimento, EPI e material? Sim. Lembrem que a NR32 diz que eu tenho que limpar tudo. B. O enfermeiro deve dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer interrupção do funcionamento da cabine de segurança. Desde que seja interrupção curta, jamais. Então é a B que está errada. Lembrem que, inclusive, eu ligo a cabine 30 minutos antes de usar e só posso desligar 30 minutos depois que eu terminei de utilizar. Cabine parou de funcionar, parei de mexer. Era para eu ter feito. Em relação à questão 17. É 17. A próxima? É. Sim. Essa questão caberia recurso? Caberia, porque você conseguiria trazer que a Anvisa já recomenda que você não pode usar, por exemplo, o cadastro de algodão por ser um material absortivo. O problema é que o enunciado focou na NR32. Eu digo em questão da letra C. Ó, consumo de grandes quantidades de alimento.
sendo que as pequenas porções são permitidas. Não são permitidas. A C não caberia porque, na verdade, o empregador não pode liberar consumo nenhum. Você não pode consumir nenhuma bala, exato, nem grande nem pequeno. Você não pode consumir nenhuma bala, nenhum hambúrguer no posto de trabalho. Você conseguiria porque o cadastro de algodão, material absortivo, não é utilizado. Só que o problema é que a banca trouxe NR32 de anunciado e NR32 só fala calçado fechado. A Anvisa me diz que tem que ser material impermeável, não pode ter material acolchoado, absortivo, porque acumula micro-organismos. Mas a NR32 só diz que é fechado. É por isso que tem muito lugar que, repara, a instituição deixa todo mundo trabalhando de tênis. Então, e isso vem de muito tempo, né? Tem um lugar que não entra. A C só não cabe porque aqui está dizendo que ele pode liberar pequena porção. Ele não pode liberar nada. Nada pode ser consumido no posto. Nem água, tá? É mesmo? Nada. Água, cozinha. Refeitório. Água, bala, café, nada pode ser consumido. Não é. Mas teoricamente, por que eu não posso levar água para o meu posto de trabalho? Risco de acidente. Imagina você bebendo água, escrevendo no computador, alguém derruba. Tem fio desencapado, você fica eletrocutado ali. NR32 pensa assim, né? Tudo de pior que pode acontecer. Então, por isso, a gente poderia tentar, mas o enunciado foi muito específico, seria difícil. 18, tranquilo? Letra B, cabine parou de funcionar, parei de trabalhar, tá? Vamos lá, diretrizes da NR32. Vamos ver aqui o que está correto. Bem, para a prevenção de infecção cruzada ou extravio, o trabalhador deve deixar o local de trabalho com os EPIs? Não, o EPI é da instituição, né? B. Nas salas de cirurgia e parto, recipientes de segregação dos resíduos precisam de tampa? Não, os dois únicos lugares que eu não uso tampa, né? Trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em áreas com exposição a vapores anestésicos após ciência das informações contidas no Programa de Prevenção de Risco? Não, só após a liberação por escrito do médico do trabalho. No ambiente em que há preparo ou manipulação de quimioterápico antineoplásico, compete ao empregador proibir fumar, comer, beber, adorno ou maquiagem. Perfeito. Letra D, copia e cola, né? E recipiente que recebe material pérfuro-cortante deve ser lacrado, etiquetado e descartado quando atingirem metade da capacidade? Quando atingirem 5 centímetros do bocal. Dos medicamentos e das drogas, vamos terminar certinho. Para efeito da NR, consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar. Vamos lá. Tudo está certo, exceto. O que não é aqui droga de risco? Genotoxicidade é uma troca de risco? Alterar o meu material genético? Sim. Carcinogenicidade, ou seja, poder causar câncer? Sim. Teratogenicidade, má formação fetal? Sim. Toxicidade? Sim. Iatrogenia que não entra. Por quê? Qual é o conceito de iatrogenia? Lembram? Iatrogenia é um dano causado pelo atendimento em saúde. Eu causo uma iatrogenia quando na punção periférica eu causo uma flebite ao paciente. Então não entra iatrogenia. Dano causado na assistência à saúde. Então, se você, por exemplo, eu tenho uma rede venosa péssima. Se você tentar me puncionar com gel 18, você vai causar uma flebite mecânica. Você, na hora que você tentar entrar com gel, você já vai ver aquele rostinho, o extravasamento e a perda do vaso. Ou seja, isso foi uma iatrogenia. Você me causou um dano no momento da sua assistência. 21, vamos lá. Recomendação correta da NR32. A. São vedados reencape e desconexão manual de agulha? Eu posso reencapar a agulha? Fazer a desconexão? Ou seja, são vedados reencape e desconexão manual de agulha? Sim. Perfeito. Então, letra A já me atende.
Considerando NR32, vamos ver o que está correto. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual? Sim. Copie e cola NR32, né, gente? Então, letra A. Agora, no que se refere ao refeitório, NR32 estabelece: é permitida em caráter provisório a utilização do refeitório para depósito? Cuidado, não. Mas a gente sempre vê isso. Já repararam? Às vezes o refeitório, ele tem umas caixas, ele tem alguns carrinhos. O pessoal às vezes coloca entulho no refeitório, mas a NR32 diz que não. É porque o refeitório é do profissional, né? Eles acham que não tem problema entulhar as caixas ali. Ou então, às vezes, é o próprio suprimento, já viram? É a própria comida, e aí fica ali esperando alguém guardar. Não pode, tá? Então, letra A tá errada. B. Os refeitórios devem possuir equipamento apropriado e seguro para o aquecimento de refeições? Sim. Copie e cola NR32, tá? Olha a letra C. Refeitório dentro do posto de trabalho? Jamais, eu não posso comer lá, imagina refeição. Lavatórios devem estar instalados distante dos refeitórios? Jamais, eu tenho que ter dentro do refeitório. Lembra que eu tenho que lavar a mão antes de comer, né? Afinal de contas, a NR32 fala da segurança do trabalhador. E a gente está muito acostumado a falar da segurança do paciente, né? De acordo com o que dispõe a NR32, o que não é estritamente proibido? Alimentar, beber e guardar alimentos e bebidas é proibido? No ambiente de trabalho com possível exposição? Sim. Aplicar cosméticos? É proibido. Cosmético não gosta de maquiagem? É. E aí, qual é a grande questão? Quantas pessoas vocês acham que iam colocar a letra B? Quantas pessoas você vê trabalhando sem maquiar? Sem creme de mãos, porque o álcool resseca a mão. Não é só maquiagem, tá, gente? É maquiagem e cosmético. Não posso aplicar cosmético. NR32. Manipular lente de contato? Também não posso. Usar sapato fechado é a única coisa que não vai ser proibida. Pelo contrário, né? É uma coisa que é querida. Então, não esqueçam do cosmético. Sempre cai como pegadinha, tá? Tudo de cosmético. Por quê? Fere a sua segurança. Você pode ter um acidente com material biológico que vai ter um desfecho piorado pelo que você está utilizando. Para evitar acidentes de trabalho nos serviços de saúde, é correto afirmar que recipientes nas salas de cirurgia e de parto necessitam de tampa para vedação? Não. Recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade não precisam de válvula? Precisam. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro-cortante, limite máximo de enchimento deve estar localizado a 10 centímetros abaixo do bocal? 5. Os recipientes sejam constituídos de material lavável, resistente a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e resistentes ao tombamento. Perfeito, né? Galera, um beijo para vocês.